Estamos começando a sessão 4 do Aprendendo Grego, os textos da sessão 4. Estamos no texto 4a. Esse texto é particularmente importante porque nessa sessão aparecem pela primeira vez, de maneira mais sistemática, os particípios gregos. Se vocês abrirem o livro de vocês na página 338, que é a seção de gramática dos textos 4a e 4b, vocês vão ver que há quatro tópicos ali. Tópico são, primeiro, alguns substantivos do tipo três. Nós temos pragma, pletos, polis, presbios e astio, que fazem parte do nosso universo de preocupações nesse momento. Adjetivos do tipo elfron, pronomes, substantivos e adjetivos tis, tis, ou melhor, tis, tis e udez, e o ponto principal que separa os adultos das crianças é o particípio presente. Há uma série de aulas lá no Hotmart sobre o particípio, e aqui nós vamos ver essas aulas, essas o particípio em ação. Então, muito bem. Como tradição, vou fazer a leitura do, do parágrafo em grego e depois a leitura da tradução. O contexto que segue a historinha do Dicéopolis, que desceu do navio junto com o Rapsodo. Eles estavam numa viagem, né? E agora vão para o Pireu e estão passando pelas grandes muralhas, que são dois grandes muros. Na verdade, são três grandes muros, mas as grandes muralhas, propriamente ditas, são dois grandes muros que ligam o Pireu, que é o porto de Atenas, até a cidade, a urbe propriamente de Atenas, e tem uns 6 a 8 quilômetros de extensão, não lembro muito bem. Então, basicamente, o contexto é o seguinte: Dicéopolis e o Rapsodo caminham em direção à cidade entre as grandes muralhas, por uma área cheia de moradias improvisadas, onde Dicéopolis fez agora o seu lar. Ou seja, ele está morando em uma espécie de barraco nas grandes muralhas. Por toda a volta há piras funerárias prontas para receber os mortos. E uma delas pertence a um vizinho de Dicéopolis. Por que essas piras funerárias? Porque o contexto histórico aqui é o contexto da grande peste de Atenas que aconteceu durante a Guerra do Peloponeso e provavelmente um surto de peste negra que matou o próprio Péricles. Não, não está claro aqui nesse texto se Péricles já havia morrido ou não. Quanto às grandes muralhas, né, se vocês abrirem o livro na segunda edição, na página 38, que é o fim do texto 3D, vocês vão encontrar justamente o mapa ilustrando a distância e a, a implantação, o perímetro, né, de Atenas e do porto do Pireu. Pireu é uma cidade portuária, né? Então, vamos para nossa leitura. Primeiro leia em grego. Rapsodo diz então: Ó Heracles, hosson anthropon pletos, pleagar phainetai tateike, diatitosoton pletos ekei hepolis, ó Dikaiopoli, oimoi, titoto, piras tinas chorá, eipemoi, proston theon, tis heaitia. Pudelon hotidaimon tis kakos deiten polin. Então vamos lá. Ó Heracles, ó Heracles.
Posson pletos anthropon, que multidão pletos de homens, anthropon. Pleagar fainetai, as muralhas revelam-se cheias, perdão. Tateike, né? Aqui. Tateike fainetai plea. Está invertida a ordem. As muralhas, tateike, revelam-se fainetai, cheias. Plea. Temos esse gar aqui. Normalmente a gente traduz o gar por pois, mas em português a gente usa o pois de maneira mais forte do que o grego utiliza o gar, né? Porque o gar pode ser utilizado para qualquer tipo de asserção que sirva de base para outra asserção. Ou seja, você tem aqui uma asserção que é as muralhas revelam-se cheias, que serve de base para a observação que ele acabou de fazer. Que multidão de homens. Na verdade, melhor seria traduzir isso com um ponto de exclamação aqui, né? Só que em português a gente normalmente utilizaria o pois para algo com uma conexão lógica um pouco mais explícita e não uma ligação tão fraca como é o caso desse gar aqui. Então, por isso que eu optei por traduzir, ó Héracles, que multidão de homens, as muralhas revelam-se cheias. Di a ti, porque tu completos, tamanha multidão, e que repolis. A polis está com. Que literalmente, repolis e que a polis tem. Mas em português, normalmente a gente usa a polis tem alguma coisa tem no sentido um pouco diferente, né? Literalmente, né, o sentido é que a polis está com uma grande multidão, um tamanha multidão. Por quê? Né, a polis está com tamanha multidão, disse Ópolis. Ai de mim! Aí temos aquela interjeição bem comum. Oi, moi. Titoto. O que é isso? Aqui a gente sabe que tem um verbo estin que está elidito. É muito comum essa elisão. Estou vendo algumas piras fúnebres. Estou vendo, roró, algumas tinas, piras fúnebres, pirás. Pirás é o acusativo plural de pirá. Pirá é feminino, né? É diferente, por exemplo, daqueles sinais de fogo que eles viram quando estavam quando estavam no barco. Que aí você tem tapirá, que é o neutro plural, tapirá, que quer dizer sinais de fogo, que é diferente de tas, que é acusativo, né? Tas pirás, que vem de ré, oh, perdão, que vem de ré pirá, que quer dizer pira, pira fúnebre, basicamente. Então, estou vendo, roró, algumas tinas pirás, umas piras fúnebres. Dize-me, Eipe, moi, pelos deuses, proston theon, qual é a causa? Tis reaitia. Qual é a causa? Novamente tem um verbo estina aqui que está elidido, né? Ah, certamente é claro que um mau nume está punindo a cidade. Epo, certamente. É claro, delon, com este elidido, roti, que, um daimon, um nume mau. O daimon é difícil de traduzir, eu resolvi traduzir
numi, né? Pelo termo latino, porque não é exatamente uma divindade personalizada. É uma mistura de anjo da guarda com uma boa estrela. A gente pode discutir isso depois, né? Então, um mal tis kakos daimon, um mal numi, colasdei, puni, tempolin, a cidade. Agora eu gostaria de fazer algumas observações sobre pontos gramaticais de modo mais geral. Principalmente acerca dos pronomes do tipo tis, ti, que aparecem aqui. Então, nós temos o ti aqui, nós temos o tis, temos o ti, depois temos aqui temos o tis. O- Tem uma diferença importante entre o tis, ti, tis é masculino ou feminino, ti é neutro. Vocês encontram a declinação na seção 4A, mais especificamente, seção 4AB da gramática, né? Mais especificamente na página 342 e 343, onde vocês encontram tis com acento, que é o segundo que aparece, que vem a ser o pronome interrogativo. Então, o que, né, é a pergunta. E ele pode ser tanto o que, no caso do tis é quem, né? Ele pode ser tanto substantivo, por exemplo, se eu digo tis, é uma pergunta, eu estou perguntando quem. E ele pode ser também adjetivo, pode ser substantivo ou adjetivo. Tis, por exemplo, anthropos. Tis anthropos. Aí a pergunta é que homem? E nós temos o tis sem acento. Ele tem acento na segunda sílaba, quando ele tem a segunda sílaba, nos casos oblíquos, que também tem um uso substantivo, que pode ser traduzido por alguém, ou um uso adjetivo, quando ele está sendo utilizado com outro, com um substantivo, que a gente traduz por algum. Por exemplo, tisantropos seria algo como algum homem. Então, aqui, por exemplo, nós temos diati. Dia é uma preposição que pede, nesse caso, acusativo, o ti aqui é acusativo, que é o quê? E dia é por causa de. Então, por causa de quê? Que a gente pode simplesmente traduzir por porquê, né? Diati. Aqui temos o ti substantivo, ou seja, ele não está funcionando como um adjetivo. Eu não estou perguntando por causa de que coisa, diati pragma, por exemplo, ou por causa de que homem, diati pragma não, diatina, não, diati pragma, de fato. Por causa de que homem, diatina antropon. Ele está sendo utilizado como um substantivo, no lugar de um sintagma nominal. A mesma coisa aqui, tituto. A forma desenvolvida seria ti esti, tá? Sem acento. Ti esti tuto. Ou seja, o que, meu pronome interrogativo, substantivo, porque ele está no lugar de um substantivo, ele não está adjetivando nada, não é qual coisa, mas o que, tudo, isto. Então, o que é isso? Ou o que é isto? Tituto. Agora sim, nós temos em pirastinas o uso adjetivo desse pronome. Pirastinas, ou seja, algumas, estamos nesse.
âmbito aqui, tipo algum homem, algumas piras. Tinás, pirás. Tinás, pirás. E ele é enclítico. Veja que ele está sem nenhum acento. E o pirás está com um acento na última sílaba, porque foi o acento agudo, né? Porque foi influenciado por essa palavra, que é uma palavra enclítica. E aqui, tis reaitia, temos de novo o tis, agora o tis substantivo. O que literalmente é o que é a causa. Então a pergunta inteira seria tis, pronome interrogativo, substantivo, este, reaitia. Um ponto importante que, ao contrário do que em português, o tis é declinado, então ele tem gênero. Tem gênero masculino, que é igual ao gênero feminino, e gênero neutro. Então, para tentar aproximar isso, em vez de traduzir por o que é a causa, eu traduzi aqui por qual é a causa. Não é uma tradução literal, mas mantém o sentido. Então, o pronome sempre vai ser declinado. Então, ele vai ter gênero, caso e número, diferente do pronome desse tipo de pronome, que é um relativo, na verdade, em português. Ok? Agora, alguns outros pontos interessantes que não estão ligados intrinsecamente com os tópicos de gramática, mas é bom que vocês vão aprendendo sobre isso já. Por exemplo, o uso das partículas. Vou mudar o tipo de observação, vou mudar o meu cursor para verde. Temos essa partícula aqui. Puu, Delon Hoti Diamontis, Kakoskolazday Tenpolin, que eu traduzi de maneira bastante pedestre por certamente é claro que um mau nome está punindo a cidade. Certamente é claro que. É claro que esse Delon Hoti, né? Delon Hoti este. A gente está subentendendo o verbo este aqui. E aí nós temos esse epo, epo, que é dado como com essa ligaçãozinha, né? Essa ligaçãozinha aqui, para quem não está acostumado, quer dizer que no vocabulário que fica ao fim do texto, vocês devem procurar essas duas palavras juntas. Então, o texto está indicando, né, o livro está indicando, que essas partículas elas devem ser lidas em conjunto. Por que isso é importante? Porque as partículas em grego, elas têm um sem fim de sentidos, e elas podem ter sentidos diferentes a depender de, da combinação dessas partículas. Então, aqui nós temos uma partícula e uma espécie de advérbio. Nós temos a partícula e outra partícula, vou chamar de partícula o pu, que é antes um advérbio. O pu, normalmente, enfraquece uma, uma asserção. Seria uma observação do tipo eu suponho. Hum? E o é normalmente utilizado em perguntas. Ele normalmente introduz perguntas, tipo o ara. Vocês devem lembrar do ara, não? Que é aquilo que a gente utiliza como, como introduzindo perguntas. O ara tem o dentro dele. Agora, quando você tem essa combinação de partículas mais pu, tem um sentido diferente. O que normalmente, quando se trata de textos em prosa, como esse aqui,
ele normalmente é interrogativo. Quando ele funciona fora de uma interrogação, veja que aqui nós não temos uma interrogação, temos um ponto final. Ele normalmente, na prosa, é utilizado junto com pu. É raríssimo vocês encontrarem um é afirmativo sem um pu. E o que que ele faz, basicamente? Ele extrai, digamos assim, ele coloca uma, ele sinaliza, perdão, que a asserção que ele, que a oração, né, a asserção que ele está acompanhando, ela é extraída, que a gente pode chamar de a fortiori, ou seja, é uma conclusão que você é obrigado a tomar a partir daquilo que foi dito antes. Então, ele funciona como introduzindo a conclusão de um argumento. É uma conclusão que é a única que você vê como a conclusão possível. Por isso eu traduzi dessa maneira pedestre. Certamente traduzo EPU para indicar esse tipo de relação. Então, esse é um ponto interessante sobre as partículas. Outro ponto legal, nós temos aqui, que é daimon tis kakos kolasdei. O sintagma nominal é daimon tis kakos. Vejam que o kakos é um adjetivo que está ligado ao daimon. E ele está ligado ao daimon como um atributo. E o determinante, que é o tis, está apresentando o daimon como algo indefinido. Às vezes é difícil se dar conta que um adjetivo funciona como um atributo, não como um predicativo, quando nós não temos a âncora do artigo, porque normalmente a posição atributiva é marcada pela presença do artigo definido antes do adjetivo, ou na posição sanduíche, ou na posição de repetição do artigo. Por exemplo, eu poderia dizer algo como ho daimon, perdão, hokakos daimon, se fosse definido, só que não é definido. Estou dizendo justamente que eu não conheço, estou falando algum. Eu não estou especificando qual daimon é. Ok? Um último ponto interessante sobre esse parágrafo está neste verbo, que é o verbo fainetai. Então temos Rossonantropon pletos, tarará, pleagar fainetai tateike, ou seja, as muralhas fainetai plea, que eu traduzi por as muralhas revelam-se cheias. Vejam que o verbo fainetai exige um complemento. Esse complemento pode ser um infinitivo, se eu digo que algo fainetai einai, eu digo que algo parece, e muito provavelmente não é, mas parece ser. Ou seja, finita mais infinitivo. Agora, se eu uso finetai mais o particípio, que nós vamos estudar com mais calma já já, finetai on, eu não estou dizendo que parece, mas não é, mas estou dizendo que parece e é. Então, normalmente a gente traduz por mostra-se, mostra ser, ou simplesmente revelam-se. E aí a gente tem revelam-se o quê? Pleia. Mostra ser o quê? Pleia. Cheias. Só que aqui nós não temos nenhum dos dois verbos. Aliás, nenhum dos dois modos. Nem o infinitivo, nem o particípio, esse Feinetai. O Feinetai está sozinho. Então ele está pressupondo um verbo ser. Mas está pressupondo o verbo ser no infinitivo ou no particípio? No particípio. Quando o verbo Feinetai vem sem expressar o verbo, o modo em que o verbo ser está, normalmente ele está pressupondo o particípio.
Então você tem que ler esse Phaenetai aqui como Phaenetai on, e não como Phaenetai einai. Então elas não parecem ser, mas provavelmente não são. E sim, revelam ser cheias, ou revelam estar cheias, ou simplesmente revelam-se cheias.